Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Daniele Moraes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, gente, eu vim aqui gravar para vocês um vídeo meio diferente, né, dos conteúdos que eu sou acostumada a estar postando aqui no canal. Na verdade, é um testemunho de coisas que eu passei, né, na verdade eu passei muita coisa, gente, eu tenho, assim, muito testemunho de coisas que Deus fez em minha vida, né, só que esse eu vou contar pra vocês agora, né, o que foi que aconteceu comigo, foi referente à minha cirurgia que eu fiz, né, eu até comentei aqui no canal sobre que eu fiz uma cirurgia e tal, fiquei afastada por um tempo por conta dessa cirurgia, mas eu não contei detalhes o que aconteceu, e eu vou estar passando pra vocês agora, e assim, eu não ia, gente, gravar isso agora, né, só que tem três dias que eu tô sentindo um incômodo muito grande para poder estar gravando esse vídeo, né? E eu fui orar, eu fui falar com Deus, o Espírito Santo tava me incomodando que eu precisava gravar, né? Não sei se é para você que tá assistindo ou se é para você encaminhar para alguém, né, para esse vídeo chegar até alguém, mas assim, eu tava com um incômodo muito grande que eu precisava gravar esse vídeo. Então, né, eu tava lavando louça agora, gente, eu larguei minha louça lá, eu falei assim, não, eu vou gravar agora porque senão vai passar e eu não vou gravar. E eu peguei e vim gravar agora esse vídeo. Só que antes de eu começar a falar, eu gostaria de perguntar pra você, como que tá a tua oração com Deus? Né, gente, tô perguntando isso porque assim, eu vivi várias coisas no sobrenatural, a qual eu só consegui passar com oração. Então, assim, eu acho que a oração é muito importante, porque a oração, ela cria intimidade com Deus, né? E o Senhor, às vezes, nos permite passar por algumas coisas pra gente chegar até Ele. Então, assim, gente, não perca esse momento de oração com Deus, é muito importante. E eu vou começar a contar pra vocês tudo que eu passei, né? E que começou em 2019. 2019, a minha mãe, ela faleceu, perdi minha mãe. Que pra mim, assim, já foi um baque, né? Porque a gente acha que mãe é imortal, e não é. E assim, esse foi o primeiro baque, né? Perdi minha mãe. Isso foi em maio de 2019. Quando foi no final de 2019, eu, como todo, assim, quem me acompanha aqui no canal sabe, eu sou cabeleireira. E todo final de ano, né, assim, cabeleireiro trabalha bastante, né, muita escova, progressiva, porque todos os clientes, assim, que são clientes do salão o ano inteiro, eles vêm até o salão para fazer o cabelo, para ir viajar, para fazer o cabelo para as festas de final de ano, né, e assim, eu tinha trabalhado bastante, já estava próximo ao final do ano, e eu senti uma dor no meu braço. E meu esposo, ele catou um gelzinho daqueles de menta, cânfora, arnica, e ele passou que eu tinha uma dor terrível, né, nessa parte aqui, que pegava a parte da costela. E ele catou esse... Gente, não repara a unha que tá feia, tá? E ele catou esse gelzinho e ele foi fazer uma massagem no meu braço, nessa parte. Olha o barulho, gente, toda vez que eu vou gravar... E ele pegou, ele veio fazer uma massagem. E ele fez essa massagem, na hora aliviou. Nossa, foi muito bom, o óleo esquentou, né? Porém, quando eu acordei no outro dia, eu não conseguia mexer meu braço. Meu braço, ele não ia nem mais pra frente, nem mais pra trás. Então eu precisei de atendimento médico. E fui à UPA da minha cidade, né? A unidade de pronto atendimento daqui da minha cidade. E quando eu cheguei na UPA, passei com a médica, ela me receitou um remédio, que ela falou que poderia ser pegou algum nervo, alguma coisa, né? E ela me receitou um remédio, eu fui, tomei o remédio pra dor, no momento aliviou, e pedi um raio-x. E tirei o raio-x pra ver toda essa lateral. Só que, quando eu retornei à sala da médica, ela olhou pra minha cara, ela olhou pro meu exame e assim, e ela pegou e me falou assim que não teria nada pra fazer pra mim ali. E eu peguei e falei assim, né, como assim? Ela olhou pra minha cara e falou assim, eu não tenho nada pra fazer por você aqui.
E eu fiquei meio assim sem entender, né? Porque eu tava precisando de atendimento médico. A médica olhou pra minha cara e falou que não tinha nada que pudesse fazer pra mim naquele momento. Aí ela olhava assim o exame, segurava contra a luz e olhava o exame e olhava pra mim. Ela começou a falar assim, tem um nódulo aí dentro de você. E ela falava meio enrolado. E ela falava assim, tem um nódulo aí dentro de você. Eu não tenho nada pra fazer por você aqui. E aí, pra complementar mais, né, ela ainda pegou e falou assim, eu só não consigo identificar se isso tá no teu pulmão ou se isso tá no seu osso, né? E falava, daí ela falou assim, ora muito a Deus para que esse nódulo esteja dentro do seu pulmão, porque aqui eu não consigo identificar onde ele está. E se tiver no seu osso, ó, e ela fez assim, tipo, não tem mais o que fazer se aquilo ali estivesse no meu osso. E assim, eu saí dali sem chão, porque o que pra mim era só uma dor no braço, né, tinha descoberto um nódulo, não sabia onde, né, porque a médica mesmo, ela não soube informar onde estava. E aí naquele momento eu saí daquela UPA arrasada, né? Porque eu tinha tenho, né, uma filha que na época tinha 4 anos, né? Fora mais 2 outros filhos que eu tenho. E assim, acho que a pior sensação de uma mãe é sentir que você vai partir e deixar seus filhos, né? Então a minha preocupação era essa, quem iria cuidar dos meus filhos? Que é a primeira coisa que você pensa, né? Como diz a própria médica, ela falou pra mim que não tinha nada pra fazer por mim. E assim me bateu desespero no momento, né? E eu pensava assim, né? Meu Deus, e agora? E eu vim naquele dia, eu saí daquela UPA em desespero, eu vim chorando pelo meio da rua. E aí cheguei em casa chorando, meu marido se assustou, ele olhou pra minha cara e falou assim, o que aconteceu? Aí eu peguei, né, e contei pra ele o que tinha acontecido, entrei dentro de casa, entrei no meu quarto. E ali eu comecei a falar com Deus, contando o que tinha acontecido naquele momento. E naquele mesmo momento, assim, parece que o Senhor foi me consolando, sabe? E eu ajoelhei no meu quarto e comecei a falar com Deus, que eu confiava muito nele, né, que eu sabia que existia um Deus acima de tudo. E que se ele fizesse na minha vida naquele momento, ele era Deus. E que se ele não fizesse, ele era Deus do mesmo jeito. E que enquanto eu tivesse fôlego de vida, eu ia continuar orando, adorando e servindo e buscando a ele. Até o meu último momento em que eu tivesse fôlego de vida. E essa foi minha oração com Deus, né? Que se ele fizesse, amém. Que se ele não fizesse, que eu seria serva do mesmo jeito. E falei, vou viver um dia de cada vez e vou buscar atendimento médico, né? Porque aqui na Terra existem os médicos. Vou procurar um especialista para poder estar me tratando. Fui atrás dos médicos, a princípio o médico do posto me encaminhou para um pneumologista, foi feita uma bateria de exames. Quando chegou à conclusão que realmente, de fato, era um nódulo, já fui logo encaminhada para um cirurgião de tórax. E assim, né, e tipo, ninguém te fala o que é, porque para falar o que é, precisa de uma biópsia. E a biópsia precisa ser retirada, e retirado somente com cirurgia. E eu peguei, né, e assim, fui encaminhada para o cirurgião de tórax, daí a médica já me acalmou um pouco mais, né? E me explicou mais ou menos o que poderia ser, né? Mais certeza, só tirando para fazer a cirurgia. Daí, nisso, fui fazendo já os exames do pré-operatório, fiz todos os exames, a cirurgia foi marcada, né? Eu iria fazer a cirurgia para retirada do nódulo de dentro do pulmão. Isso foi no ano, acho que se eu não me engano já foi início de 2021 que eu iria fazer essa cirurgia. E a cirurgia foi marcada, tudo. E eu comecei a sentir um incômodo muito grande,
né, que parece que alguma coisa falava pra mim não ir fazer essa cirurgia. E eu achei que era medo, né? Eu achava que era medo, que aquele incômodo todo talvez seria medo, né? Por eu ter que enfrentar um centro cirúrgico, uma cirurgia delicada dentro do pulmão. E eu comecei a pedir uma orientação para Deus, né? Como sempre, assim, o que eu vou fazer, eu oro, pedi orientação para Ele. Eu falei, Senhor, né? Será que é coisa somente da minha cabeça? Me dá um sinal, Senhor. Se for para mim fazer, eu vou fazer. Mas se não for, me dá um sonho, me dá qualquer coisa, me dá... E comecei a orar. E os dias foram passando e nada. E eu orando, eu pedindo a Deus e nenhum sinal. Eu falei, e agora, né? E aquele sentimento ruim, parece que alguma coisa me falava que não era pra mim ir. Quando foi na véspera da minha cirurgia, meu esposo, ele acordou e ele pegou e falou assim pra mim, que ele pegou, me deu bom dia. Aí ele pegou e falou assim, nossa filha, eu tive um sonho estranho. Aí quando ele falou do sonho, né, eu já lembrei das minhas orações. Aí eu olhei pra cara dele e falei, o que você sonhou? E ele pegou, ele falou assim que tava num velório. Que ele tava num velório muito bonito, num caixão branco com dourado. E tinha uma conhecida da gente que tinha falecido e ele tava nesse velório. Ele falou assim, nossa filho, um velório tão bonito. Na hora eu peguei e falei assim, Senhor, não vou fazer. E não fui fazer essa cirurgia. Aí nisso foi passando os dias, né? Quando foi no final de 2022, eu voltei a ir atrás do médico para poder fazer os exames para ver, né? Porque igual a médica falava para mim, eu não poderia ficar com esse nódulo, até porque a gente não sabia o que era, né? E eu não sabia, já tinha um tempo que eu não estava mais fazendo acompanhamento, então precisava ver tamanho, se tinha crescido, né? Como tava, se tinha estacionado. E eu peguei e voltei a fazer os exames, passei com a mesma médica do início e ela pegou e me falou que o ideal ainda assim era a cirurgia, que não poderia ficar com aquele nódulo. E eu tomei a decisão dessa vez de fazer, estava muito confiante, falei, não, agora eu vou fazer. E ela perguntou se eu queria fazer, eu falei assim, querer, eu não quero. Porém, se é preciso, né, vou fazer. Orei, coloquei na mão de Deus, falei, Senhor, que seja feita a sua vontade, né, mas me dá forças para mim ir fazer. E fiz, e assim, hoje eu entendo que tudo foi permissão de Deus. Porque a primeira cirurgia seria feito um corte, né, o que tinha sido combinado com a médica ia fazer um corte desde as costas até a frente, né, e iria abrir a costela aqui na lateral e tal. E quando foi agora nessa segunda cirurgia, não precisou fazer o corte, a cirurgia foi por vídeo, então foi assim, uma cirurgia mais tranquila, né, foi menos agressiva, não mexeu tanto com os ossos, só foi afastado uma coluna, os ossos da costela, né, uma costela da outra. Então assim, não foi uma cirurgia tão agressiva quanto seria a da primeira, né, que a primeira seria uma cirurgia de porte maior. Então assim, hoje eu entendo que tudo pra mim foi permissão de Deus, né, não era permissão de eu fazer naquele momento, e fiz, e pra honra e glória do Senhor, tirei esse nódulo. Não foi constatado um nódulo maligno, né, ele foi constatado por ser um granuloma, né, e assim, graças a Deus não é nada maligno, já fiz, já tirei de mim aquilo que me incomodava, né, aquilo que me deixava preocupada, e foi tudo assim, por permissão do Senhor, né, e assim, eu agradeço muito a Ele todos os dias, desde da sala que foi preparada para mim, o quarto que eu fiquei, né, que assim, apesar de eu ter feito pelo SUS, eu fiquei num quarto individual, a minha cirurgia foi por vídeo, eu falo assim que foi tudo preparado no momento certo, né, e assim, por isso eu louvo e agradeço a Deus. É isso que eu falo para vocês, gente, importante da oração. Tudo que você for fazer, que tiver no teu coração, nos teus planos, ora a Deus, consagra a Deus, pergunte a Deus, busque a Deus, peça direção a Ele. Senhor, é por esses meios, é por esse caminho. Se não for, tira esse desejo do meu coração. Mas se for, né, me dê condições de fazer.
Gente, e ele responde, né? Porque esse Deus, ele é lindo, ele é perfeito, ele é tremendo. E esse foi, gente, meu testemunho, né? Que tô aqui para contar a história, da honra e glória do Senhor. Estou bem, muito bem, graças a Deus, como eu falei, né? A cirurgia foi tudo que eu passei, foi tudo preparado, foi da maneira assim mais tranquilo possível, né? Dentro do possível na situação. Mas assim, foi tudo muito tranquilo. Até a médica, quando eu voltei agora no retorno, com 15 dias, ela ficou assim, né? Como assim você não tá sentindo dor? Porque eu não estava tomando remédio para dor, porque tinha mexido nos ossos, né? E eu não sentia dor. E essa também foi uma das minhas orações, porque foi me aberto do lado direito, né? Foram cortes pequenos, mas foi aberto do meu lado direito. E o lado direito é o lado que eu mais uso. Eu trabalho, sou cabeleireira, manicure, então esse lado é o que eu mais uso, né? E essa também era uma das orações, que não fosse afetada a minha coordenação motora. Eu falava muito com Deus, eu falava, Senhor, o Senhor conhece, né? O Senhor sabe que eu preciso trabalhar, que não seja afetado. E assim, eu no pós-cirúrgico com a fisioterapeuta fazendo fisioterapia, ela me mandando levantar o braço, né? Sem fazer nenhum tipo de esforço, o máximo que eu conseguia levantar, eu levantava o braço lá em cima. E ela olhava assim, você não tá sentindo dor? Gente, por Deus no céu, eu não tinha dor. Eu levantava, né? Ela falou assim que o pessoal levantava, não conseguia levantar nem até a metade assim, de altura. E eu levantava o braço lá em cima e ela falava assim, você não tá sentindo dor? E quando ela falava nisso, eu falava, Senhor, obrigada. Ela falava assim, porque todo mundo que faz não consegue levantar nem metade do braço, você tá levantando o braço lá em cima. Então eu falo assim, né, gente, ora, busca, agradeça e confie, porque esse Deus, ele é tremendo, tá bom, gente? Essa é a mensagem que eu precisava passar pra vocês. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, tá bom, gente? E se vocês sentirem, caminho para esse vídeo para alguém que talvez esteja precisando escutar, alguém que talvez esteja passando uma situação, talvez de doença, né? Às vezes com algum diagnóstico. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês também, que foi uma coisa que também passei, né? Durante o percurso, né? A gente, em consultas médicas, a gente vai vendo pessoas que também estão passando pela mesma situação. E durante uma consulta, né, ou na fila lá para pegar a documentação para passar no médico, tinha um homem na minha frente e ele olhou para mim e perguntou se era eu que ia passar com a cirurgia anti-tórax. Aí eu peguei e falei sim, né, que seria eu. Aí eu peguei e perguntei para ele, falei assim, é você que vai passar? Ele falou sim, sou eu. E ele perguntou o que eu tinha, eu falei, e eu perguntei o que ele tinha. No momento que eu perguntei, ele levantou a camiseta e me mostrou, né, assim, um peito dele, lado masculino, normal, e o outro, a mama tinha crescido. A mama dele estava muito alta. E ele começou a falar e assim, ele já começou a chorar, a lágrima descer, que ele falou assim que o pai dele tinha passado por isso, o pai dele ficou de cama, o pai dele teve câncer. E ele já sabia por tudo que ele ia passar, que era assim uma doença muito feia, uma doença muito terrível, que ele já imaginava como que ele ia ficar, e assim, ele já sofria muito por pensar naquilo tudo que ele ia passar, e ele assim, sabe, eu fiquei sem reação de ter o que falar, mas ao mesmo tempo o Senhor falava comigo, e ele falava assim, tá vendo? É por isso que muitas pessoas morrem. Elas mesmas decretam a morte, elas mesmas decretam a doença, o estágio que ela vai passar. E nisso ali o Senhor começou a falar comigo, eu falava assim, meu Deus, né? Então assim, dependendo de qual seja a tua situação, dependendo do que seja que você esteja passando, não se entrega, né? Confia em Deus, porque Ele ainda é o médico dos médicos. O mesmo Deus de antigamente é o Deus de hoje. Ele ainda opera milagres, Ele faz maravilha, é um Deus que cura, é um Deus que salva, né? E se não for da vontade dele, Ele ainda é Deus, né, gente?
Então, assim, confia nele, entrega a sua vida a ele, porque só ele é capaz de salvar, só ele é capaz de fazer, né? Faça o que é possível a você. O que não for, confia nele, tá bom, gente? Esse é meu vídeo de hoje. Espero que eu tenha, assim, chegado a alguém que talvez esteja precisando, tá bom, gente? E até a próxima. Tchau, tchau.